Glória a Deus. Boa noite, a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Vocês podem tomar assento nessa noite. Peço ao obreiro para acender as luzes aqui da frente. Acredito que não seja novidade para a igreja. Nessa noite eu estarei ministrando ao coração dos irmãos. E eu me alegro de poder estar fazendo nada diferente do que a vontade de Deus. Amém? E recentemente eu estava preparando uma mensagem para ministrar ao coração dos irmãos na parte da manhã, né, onde eu me faço mais presente em termos de pregação semanalmente. E enquanto estava ali debruçado na leitura da palavra, estudando a palavra de Deus, o Senhor me indicou de uma maneira muito explícita que essa palavra deveria ser ministrada à noite, né? E aí eu falei com o pastor Luiz Carlos e propus a ele que fizéssemos uma inversão. Ele pregasse de manhã, uma vez que já tinha quase 2 anos que não pregava no domingo de manhã, depois do meu retorno da Austrália, e eu viesse a ministrar a igreja de noite, né? E, obviamente, se é algo da vontade de Deus e o inimigo sabe aquilo que tem, ou está pronto, ou prestes a acontecer, né, muitas coisas se levantaram a partir desse momento, né? A partir dessa decisão, essa aceitação, né, de ministrar à noite, de ter autorização para ministrar à noite, muitas coisas aconteceram, né? É claro que me alegraria ainda muito mais se pudesse estar, né, como professor da escola bíblica, pregando de manhã, pregando à noite, porque o melhor lugar para mim é neste altar, porque não somente entrego, mas recebo. Então não há comparação com estar no altar, mas como o pastor Luiz Carlos já estava também há um bom tempo sem ministrar na manhã, eu fiz o convite, a proposição, a proposta de invertermos o culto, e aqui nós estamos. E muitas lutas se levantaram, né, até o dia de hoje, e eu quero só apenas compartilhar com a igreja, porque é importante, porque é algo que eu peço muito ao Senhor, que distribua entre os obreiros da igreja, entre os irmãos da igreja, né, sonhos, visões, revelações, para que, né, a igreja não entenda de maneira equivocada que porventura paire no coração de alguém soberba a meu respeito, orgulho, né, ou de que só eu tenho o conhecimento, ou só eu sei a informação. Então, é uma das minhas orações pedir para que Deus fale com a igreja e que a igreja compartilhe comigo, né? E assim a gente vai crescendo. Eu cresço com a bênção dos irmãos, das irmãs, e, ao mesmo tempo, eu também sou um abençoador quando estou nesse altar para pregar a palavra. E, obviamente, que nada foge ao controle de Deus, né? E no dia mais intenso, de uma luta mais forte, na sexta-feira que passou, agora, né, um vaso dessa igreja, um vaso ungido, teve um sonho. E nesse sonho apareciam apenas 2 pessoas, né? Esse vaso e a minha pessoa. E nesse sonho, eu estava com uma camisa respeitosa, limpa, comprida, estava descalço, esse vaso fazia massagem no meu pé e eu estava sentado no sofá. E eu pedi a esse vaso que pegasse um café para mim. E ali o sonho acaba. E aquele sonho pareceu muito estranho para esse vaso, porque esse vaso não consegue associar a minha pessoa a estar sentado num sofá sem fazer nada. E isso gerou um incômodo muito grande dentro do coração deste vaso. E esse vaso pediu um sinal a Deus. E no mesmo dia, na sexta-feira, ainda antes da erupção de tudo o que aconteceu contra mim na sexta-feira, Deus revelou a esse vaso uma palavra.
E a palavra que Deus revelou a esse vaso é a palavra exatamente que eu vou ministrar nessa noite. Mas ainda mais do que isso, para que não paire dúvida sobre a igreja, Deus deu a seguinte mensagem para este vaso. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Então, obviamente que essa é uma passagem, é uma palavra direcionada a um apóstolo e a um contexto, mas há uma palavra que alcança a minha vida para que não pairasse qualquer dúvida a respeito do que deve ser ministrado nessa noite. Então, como a palavra de Deus diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, no verso número 17, a palavra de Deus diz: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Não podem sentar, que isso ainda não é palavra a ser compartilhada com a igreja, apenas é um sonho, e que Deus fala por meio dos sonhos, e ali houve uma revelação clara para este vaso, de que a camisa do jeito que foi apresentada, ela de maneira muito clara, a limpeza, a clareza, a pureza, representa a santificação. Os pés descalços representam a humildade. E o sofá não era uma leitura negativa, mas um descanso. E eu disse para esse vaso, são esses três elementos que serão importantes para nós derrubarmos barreiras dentro desta igreja: a santificação, a humildade e descansar no Senhor, porque o mais Ele fará. Então eu queria nessa noite, eu não sei se você já deve ter visto uma luta de boxe, e obviamente que os lutadores, se não existe nenhum brincalhão no ringue, a única coisa que eles não fazem é baixar a guarda. Rafael, estou certo ou estou errado? Você que é lutador. Estou certo ou estou errado? Certíssimo, né? É claro que existe às vezes uns brincalhões, né, que ficam com a mão assim, querendo tomar um sopapo e acabam apanhando, né? Eu entendo que a nossa luta contra o inimigo é da mesma maneira, porque a palavra de Deus diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, resistir ao diabo e ele fugirá de vós não é ficar acomodado. E isso implica tomar posição, uma guarda levantada também para lutar contra o diabo. Mas no diedro oposto, eu diria que no relacionamento marido e mulher, ou pai e filho, o gabarito é de uma guarda aberta. Sim ou não? Sim. Abaixar a guarda, porque a gente não espera ser esfaqueado pelo marido, pela esposa, pelo filho e pela filha. Por que eu estou dizendo isso tudo? Eu sei que tem lutadores aqui nessa noite, não somente do esporte, mas lutadores contra o diabo, mas eu queria deixar um pedido à igreja: abaixe a sua guarda. Abaixe a sua guarda nessa noite e deixa Deus trabalhar. Abaixe a sua guarda nessa noite. Eu não sei qual é a sua visão de mim. Às vezes eu não mostro tanto sorriso quanto os outros dois pastores que tem aqui na igreja. São estilos diferentes. Mas abaixe a sua guarda e deixa Deus falar ao seu coração nessa noite. Há evidências muito claras daquilo que Deus tem para falar com a igreja nessa noite. Amém? Então, somos feitos de decisões. Quem queremos ser e o que queremos colher. Então, como um amigo, eu estou lhe convidando
abaixar a guarda e deixar Deus trabalhar. Agora sim, folheiem as suas Bíblias, Evangelho de Marcos, que foi exatamente a passagem que Deus mostrou para o vaso que compartilhou comigo esse sonho. Evangelho de Marcos, capítulo 8. O Evangelho de Marcos, capítulo 8, a partir do verso número 11. Né? E o título que eu dei a essa mensagem nessa noite, ele é muito importante para mim e eu espero que seja para você também. Um título que diz assim: o fermento que limita o crescimento. O fermento que limita o crescimento. Então vamos lá, verso 11. E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele, e tentando-o, pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se lhe dará sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinham consigo senão um só. Preveniu-os Jesus dizendo, preste atenção nesse versículo e no próximo que virá: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Vou repetir: guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: é que não temos pão. E agora nós entramos num versículo 17, 18, que vão falar profundamente com esta igreja nesta noite. Jesus, percebendo-o, lhes perguntou: por que discorreis sobre o não terdes pão? E agora vem as 4 mais importantes perguntas que Jesus Cristo fez nessa história. Ainda não considerastes e nem compreendestes? Segunda pergunta: tendes o coração endurecido? Verso 18: tendo olhos, não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando parti os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? E responderam: 12. E de quando parti os 7 pães para os 4.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? E responderam: 7. Ao que lhes disse Jesus: não compreendeis ainda? Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, graças nós te damos, Pai, pelo privilégio de estar na sua casa, na sua presença, com expectativas, Pai, nos nossos corações, para o encontro contigo e para que o Senhor fale aos nossos corações. Não queremos, ó Pai, desperdiçar esta oportunidade e muito menos brincar de ser cristãos. Somos luz e sal desta terra e desse mundo. E por isso, Pai, nessa noite encontra a liberdade para ministrar aos nossos corações, porque diante de tantas coisas que o mundo altera, adultera, existem virtudes imutáveis no Senhor, e uma delas é que o Senhor continua sondando e conhecendo o nosso coração por inteiro. E o Senhor sabe, Pai, aquilo que precisamos ouvir. Não o que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir para a edificação das nossas vidas, para verdadeiramente sermos instrumentos para a Tua glória e avançarmos para aquilo que o Senhor já preparou para nós nesse curto espaço de tempo chamado vida.
Assim, Deus, nós oramos e nós agradecemos por tudo, Pai. Tenhas liberdade nessa noite. Coloca as tuas palavras em minha boca e nós jogamos por terra, Pai, toda obra de Satanás, toda retaliação do inimigo, tudo aquilo que seja contrário ao teu mover, ao teu haja nessa noite, nós jogamos por terra em nome de Jesus. E que a igreja do Senhor diga amém. Podem sentar. Bem, quando nós falamos de pão ou bolo, nós não podemos esquecer, né, de um ingrediente importantíssimo para garantir a qualidade e o sucesso da fabricação desses produtos. E obviamente que eu estou falando do fermento. E ele pode ser biológico, quando os fungos microscópicos vivos, eles se alimentam do amido, do açúcar, da farinha de trigo, e ele sofre uma reação química liberando um tal de dióxido de carbono, elemento responsável pelo crescimento da massa. Esse é o processo do fermento biológico. Mas nós também temos o fermento químico, o fermento em pó, feito à base de bicarbonato de sódio, que também vai produzir bolhas de gás carbônico por um processo distinto do primeiro, mas que vai promover também o crescimento do pão, o crescimento do bolo. Em um outro diedro, a Bíblia fala dos pães asmos, um tipo de pão feito com massa de farinha, mas diferentemente dos primeiros dois produtos, sem fermento, e que passou a ter um significado especial por ocasião do êxodo dos israelitas do Egito. O próprio Deus ordenou a Moisés que o pão asmo, sem fermento, fosse um dos ingredientes, um dos elementos da refeição pascal, da celebração da Páscoa, juntamente com o cordeiro assado e com as ervas amargas. E assim, o pão asmo, ele se tornou um símbolo, o pão sem fermento, ele se tornou um símbolo que recordava a pressa dos hebreus em partir das terras egípcias, sendo por isso conhecido ou chamado também como pão da aflição, conforme está escrito em Deuteronômio no capítulo 16, verso 3. E nós podemos dizer que o pão asmo, ele estava relacionado à separação do povo de Deus de toda a prática pecaminosa do Egito, e por isso o fermento, ele passou a ser usado como um símbolo representativo de corrupção, ou da corrupção, na maioria das passagens bíblicas onde ele é mencionado. E até Paulo lançou mão do simbolismo dos pães asmos para traçar um paralelo com a pureza da vida cristã, quando ele disse que os crentes não devem ter uma vida moldada pelo fermento da maldade e da malícia, mas pelos asmos da sinceridade e da verdade. Portanto, quando Jesus ele fala, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes, ele estava chamando a atenção dos discípulos para pecados que poderiam levedar, estragar, o relacionamento íntimo e verdadeiro e sincero com o Senhor, que poderia trazer distorções no entendimento da mensagem de Deus Pai, distorções comportamentais, ou ainda impedir a compreensão da profundidade da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque o fermento dos fariseus, ele representa a hipocrisia, segundo o que Jesus disse no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, verso número 1. Isso vem do grego hipócrites, que quer dizer um ator de palco, bem sugestivo, que quer dizer uma pessoa que forja
alguma atitude desejável ou publicamente aprovada, especialmente quando esse alguém tem uma vida particular, opiniões ou afirmações que desmentem as suas afirmações públicas, os seus posicionamentos públicos, os seus frutos públicos. E quantas igrejas infladas de membros, e não de verdadeiros adoradores, porque são esses que Deus busca, os verdadeiros adoradores, estão também vivendo reuniões cristãs permeadas pela hipocrisia, aonde pessoas se vestem para ter uma boa aparência na frente dos outros, mas quando estão fora da igreja, a vestimenta não condiz em que se apresenta diante dos olhos dos irmãos. Colocam suas máscaras para que os outros não vejam a sua tristeza, o seu sofrimento, o seu pecado. Cantam, mas não estão louvando a Deus. Ministérios que promovem mais entretenimento do que a ministração genuína de Jesus Cristo, da palavra de Deus, que tem poder para separar o que presta e o que não presta dentro de nós. Pregações teatrais, onde a oratória pode virar uma bela representação, com o pregador usando modulações da voz, gesticulações e outras ferramentas para capturar e manter a atenção do público. E lembrar que Jesus, ele frequentemente, ele pregava sentado em um barco ou sobre uma pedra. Ele não usava técnicas teatrais para atrair e manter o público. Ele não usava luz preta, canhão de luz, pirotecnia. Ele usava a palavra, que ainda continua tendo poder para mudar as nossas vidas, dirigir as nossas vidas, os nossos pensamentos, dar direção à nossa vida, ser aprovado por Deus, ter o selo da aprovação de Deus diariamente, que é a coisa mais importante. Que é a coisa mais importante. Quem quer prosperidade? Levanta a mão. Quem quer viver em alegria? Levanta a mão. Mas tem um preço a ser pago por isso. Não adianta falar em prosperidade se não tem o início da aprovação de Deus. Não é porque vivemos na nova aliança que tudo está fácil. Porque a palavra de Deus continua dizendo que o reino dos céus é tomado por esforço. E não venham distorcer o contexto da palavra de Deus. O reino dos céus continua sendo tomado por esforço. Seria incoerente Deus lá do céu aprovar. Não, meu filho, você já levantou a mão, viva do jeito que você quer. Enquanto outros estão se submetendo, rendendo a Deus, orando a Deus, jejuando, se sacrificando como um sacrifício vivo, santo e agradável diante dos olhos de Deus. Seria incoerente da parte de Deus dar a mesma coisa a um e a outro. Jesus não vestia os valores do mundo para alcançar o mundo. Ele ministrava humildemente aos outros aquilo que ele tinha recebido do Pai. Ele nunca buscou fama ou fortuna. Ele nunca fingiu ser mais ou melhor do que ele realmente era. A última coisa que Deus poderia querer de nós é uma imitação. É uma vida de teatro. Algo que nossa carne poderia produzir, tentando agir e falar como Deus ou como algo que agradasse a Deus. E ele busca algo genuíno, algo que é real em nossas vidas. O seu plano é efetivamente nos transformar em sua imagem.
Irmãos, isso tem um preço. Claro que o maior preço foi pago por Cristo Jesus na cruz do Calvário, mas há um preço nas nossas vidas também. Ele não tem qualquer interesse em fingirmos ser algo que realmente não somos. Ele não tem, vou repetir, qualquer interesse em fingirmos ser algo que realmente não somos. Sabe por quê? Porque ele disse duas importantes coisas dentro desse contexto. E eu falo com a palavra na minha mão. Lucas capítulo 12, verso 12, está escrito: nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. E ainda com base na palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, versos 7 e 8, é Jesus quem diz assim: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ele diz isso porque ele continua sendo Deus que sonda e conhece o nosso coração. Por tudo isso, não há dúvidas de que o fermento dos fariseus é contagioso, e assim também o fermento de Herodes, contagioso e mortal. No Evangelho de Marcos, capítulo 6, verso 20, a palavra de Deus diz que Herodes temia João Batista, que Herodes o protegeu. Presta atenção, hein? Presta atenção na potência desse fermento. Herodes temia João Batista. Herodes protegeu João Batista. Herodes reconheceu que ele era um homem santo. Herodes reconheceu que ele era um homem justo. Herodes reconheceu a sabedoria dele, inclusive ficava perplexo com o que ele dizia. Herodes gostava de ouvi-lo, mas mesmo assim Herodes matou João Batista. Sabe por quê? Porque uma disposição de obedecer, quando havia um custo, não se encontrava no fundo dessa aparência de admiração de Herodes pela verdade. E esse é um fermento contagioso e mortal. Por isso, nessa noite, o Senhor nos diz: guardai-vos do fermento que limita o crescimento, que pode levedar o sincero e íntimo relacionamento com o Senhor, que pode trazer distorções no entendimento daquilo que Deus Pai está falando, que pode trazer distorções comportamentais, ou ainda impedir a compreensão da profundidade da palavra de Deus, tal qual aconteceu com os discípulos. Vejam, em resposta ao que Jesus disse assim: guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E o que os discípulos disseram? Qual foi a resposta deles? É que não temos pão. Então, é por isso que Jesus falou isso. Jesus falou do fermento dos fariseus e de Herodes, porque nós não temos pão. E Jesus, ele fica tão impressionado e tão decepcionado com a resposta deles, que ele faz aqueles 4 questionamentos, que eu vou repetir. Ainda não considerastes nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos não vedes? E tendo ouvidos não conseguem ouvir? Eu diria que são 4 questionamentos muito bem apropriados
para membros de igrejas, que não chegaram ontem nas suas igrejas e que, portanto, já não seriam ou deveriam ser inocentes naquilo que Deus nos chama a fazer. Mas apesar disso tudo, ainda não dão as primícias do Senhor, não dão as primícias ao Senhor, seja dos bens, seja do tempo como oferta viva. Não entronizaram que domingo é dia do Senhor e que não existe culto mais importante dentro de qualquer igreja, porque o culto não é para o pastor X e sim a Deus. O culto não depende do pastor X e sim de Deus. O culto não é guiado pelo pastor X e sim pelo Espírito Santo de Deus. O culto não é para a glória do pastor X e sim para a glória de Deus, para que a glória de Deus desça sobre nós. E eu diria que um dos sinais de uma igreja madura é quando não há necessidade de repetir aquilo que já se deve ser feito e se faz. Vocês concordam comigo? Essa é uma leitura, uma temperatura de uma igreja madura. Uma igreja que sabe o que tem para fazer e está fazendo. Então, se não conhece, ou se conhece e não está fazendo, ainda estamos falando de uma igreja menina. 4 questionamentos bem apropriados para membros que ainda estão presos em cativeiros espirituais, onde há falta de perdão, derivada de um ressentimento, de uma mágoa, de um rancor, de uma ira por alguma coisa acontecida ao longo da sua carreira, dentro do seu trabalho, junto aos seus familiares, presos em cativeiros espirituais, como a depressão, o medo, que traz a reboque a insegurança, a ansiedade, a indecisão, a omissão, frustrações, que ainda negligenciam o chamado para uma vida de santificação, de sacrifício, renúncia, de submissão, de obediência. Aliás, ao falar em obediência, isso me faz lembrar que nós vivemos em um tempo em que parece existir uma romantização da fé e uma busca recorrente por fórmulas mágicas e segredos espirituais. Mas eu diria que no que tange ao crescimento em Cristo e a intimidade com Deus, eu não tenho dúvidas para dizer para a igreja que são as disciplinas recorrentes, feitas em obediência, que trazem os verdadeiros resultados em nós. Ninguém em rota de colisão ou de fuga convencerá Deus, mudará o coração de Deus, receberá o selo da aprovação de Deus. 4 questionamentos bem apropriados para membros de igrejas que ainda negligenciam o cuidado de Deus, ainda que esse cuidado seja por meio da repreensão. Porque a palavra de Deus diz que Ele só repreende a quem Ele ama. E às vezes o beicinho, o incômodo, a tristeza abate o coração de membros de igrejas porque são repreendidos. Já é dura a minha vida no trabalho, tantas lutas tenho no trabalho, na família, e ainda tem que ser escovado dentro da igreja. 4 questionamentos bem apropriados para membros de igrejas que ainda negligenciam a obra de Deus, como obreiros, que enterram dons distribuídos pelo Espírito Santo para um fim muito proveitoso, proveitoso para a igreja, proveitoso para si e proveitoso para a glória de Deus, que ainda enfrentam Deus, duelam contra a vontade de Deus, mesmo eles já tendo declarado que não herdarão o reino dos céus, os impuros, os idólatras, os adúlteros,
os maldizentes, fofoqueiros, que ainda vivem uma vida espiritual superficial, sem temor a Deus. E temor a Deus não é ter medo de Deus, mas eu diria assim, ter medo da reprovação de Deus, que ainda murmuram porque não entendem que toda murmuração é diretamente contra Deus, que tem o controle de tudo e de todos. É um ato de ingratidão ao Deus onisciente, onipresente e onipotente. Membros de igrejas que ainda não respeitam o tempo de Deus, com seus atos precipitados e unilaterais, que não conseguem viver pela fé e descansar no Senhor. E para esses membros de igrejas, Deus os remete àqueles 4 questionamentos. Primeiro, até quando não considerareis o que ele tem dito? Deus está falando conosco nessa noite. Eu não sou um contador de história. Deus está falando com a igreja. Até quando não considerareis o que ele tem dito por meio da sua palavra? Ainda nesse primeiro questionamento, até quando permanecereis sem querer se render ao que ele tem falado? Se Jesus ele deu o perfeito exemplo de rendição total a Deus, sendo o próprio Deus encarnado. O segundo questionamento para esses membros de igrejas: o que alguém pensa alcançar com um coração duro? E Deus está falando com a igreja nessa noite. O que pensam alcançar com um coração duro? Que Deus se renda aos seus argumentos, como Jonas pensou? Que Deus veja com os seus olhos aquilo que está na contramão da sua boa, agradável e perfeita vontade? Que Ele, Deus imutável, mude os seus princípios, passando a fazer uma nova leitura de seus valores, aceitando que o certo se torne errado e o erro seja exaltado? Se Jesus disse, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados nada menos do que filhos de Deus. Se Jesus disse, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, essa palavra é para você. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Esse é o chamado de Deus para as nossas vidas. Não ser motivo de vergonha, pedra de tropeço, mas sal da terra, luz do mundo. O terceiro questionamento que Deus faz para a igreja nessa noite: para que servem os teus olhos? Quarto questionamento: para que servem os teus ouvidos diante daquilo que Deus está falando e fazendo no meio desta igreja? Eu pergunto para a igreja nessa manhã, nessa noite: não é ainda isso suficiente e motivacional para entender o caminho que Deus quer que nós andemos? E esse caminho se chama maturidade espiritual? Igreja,
Vejam que os 4 questionamentos pronunciados por Jesus: ainda não considerastes nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos não vedes? E tendo ouvidos não ouves? Irmãos, esses 4 questionamentos, eles apontam exatamente para 4 limitadores para o crescimento espiritual. 4 fermentos que limitam o crescimento do servo e o crescimento da igreja. E quais são esses 4 limitadores? Eu tirei desses 4 questionamentos, exatamente nessa ordem. Um primeiro limitador para o nosso crescimento espiritual é a falta de discernimento. Por isso é que é importante ouvir não o que você quer, o que é importante para a tua vida espiritual. Coração endurecido é um outro limitador e fermento para o crescimento da sua vida e da igreja. O terceiro, falta de visão espiritual. E o quarto limitador e fermento seria, com base na quarta e última pergunta de Jesus, seria a surdez espiritual, ou ainda a indiferença, ou a desatenção com aquilo que você está ouvindo. Existe uma passagem na Bíblia, em Mateus, no capítulo 6, verso 22 e 23, que sintetiza muito bem os efeitos colaterais do fermento que limita o crescimento da igreja. Eu convido você a abrir a sua Bíblia. Mateus, capítulo 6, verso 22 e 23. Mateus 6, 22, 23. Diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Mantenha a sua Bíblia aberta. Eu pergunto para vocês, o que quer dizer olhos maus? Nós vamos ver que a Bíblia fala antes e depois algo importante sobre isso. Antes, fala sobre não acumular tesouros na terra. Parece até sem sentido, mas vamos ler. Lá no verso 19 e 21, vamos ler juntos. Não, eu leio e você acompanha. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Isso é o que fala antes. E depois, a mensagem é para não servir a Deus e ao dinheiro. Então vamos ler, verso 24. Diz assim: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Ponto. Pode fechar a Bíblia. O que acabamos de ler mostra que as palavras antes e depois de Mateus 6, 22 e 23 lidam com o tesouro e com o dinheiro. Sim ou não? Sim. Então, por que Jesus ele liga essas 2 mensagens com uma frase sobre os olhos bons e olhos maus? Parece sem sentido. E eu diria que nós vamos encontrar a resposta para isso na parábola dos trabalhadores da vinha. Alguns deles tinham acordado trabalhar 12 horas por um denário. De 6 às 18, 12 horas por um denário. Alguns foram contratados, não às 6, mas às 9 horas.
Outros foram contratados mais tarde. E por último, alguns foram contratados às 17 horas. E quando o dia terminou, às 18 horas, o dono daquela casa, daquela terra, pagou a todos os trabalhadores a mesma quantia, um denário. Quem trabalhou 12, 1. Quem trabalhou 1 hora, 1. Em outras palavras, a conclusão é óbvia. Ele foi abundantemente generoso para aqueles que trabalharam apenas 1 hora, e ele pagou o montante combinado com aqueles que trabalharam 9, 12 horas. Sim ou não? Sim. Aqueles que trabalharam o dia todo, fizeram o quê? Murmuraram contra o dono da casa. Onde está escrito isso? Na palavra. Mateus capítulo 20, verso 11. Eles estavam furiosos que aqueles que trabalharam tão pouco foram pagos na mesma quantia que os outros. E aí o Senhor diz: porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus, olha aí, vamos encontrar uma resposta aqui. Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? E eu pergunto à igreja nessa noite, então a que se referem esses olhos maus? Eu diria que, com base nisso que acabamos de escutar, refere-se a um olho que não pode ver a beleza da graça de Deus, o brilho da generosidade de Deus, a bênção inesperada e imerecida de Deus para com os outros como um tesouro precioso. É um olho que é cego para aquilo que é verdadeiramente belo, precioso e divino. É um olho que vê o tesouro material mais precioso do que o tesouro espiritual. E aí eu vou ecoar em alto e bom som parte de um versículo na Bíblia que lemos. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. E isso nos habilita a entender o nascimento e a manutenção de algumas doenças, restrições que nós sentamos, como a falta de discernimento. A falta de discernimento nos mantém na superficialidade do conhecimento de Deus, da palavra de Deus. Um coração endurecido, que nos deixa encarcerados no passado, bloqueando o futuro. A falta de visão espiritual que nos mantém reféns das circunstâncias da vida, como viveu Geazi, ou ainda a surdez espiritual, que inibe o desenvolvimento da fé. Porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra, não é de histórias, é da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Que fique bem claro isso para a igreja. Há um trecho de um louvor espiritual. Eu diria que isso é parte de um dos tripés das ações importantes para sermos cheios do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus vai nos mostrar lá em Efésios, no capítulo 5, entre os versículos 18 a 21, primeiro uma ordem: enchei-vos do Espírito Santo. E aí no verso 19, 20 e 21 vai falar como isso pode acontecer. E no verso 19 está escrito lá: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos, presta atenção, igreja, com hinos e cânticos espirituais. Não é qualquer porcaria que chega nos nossos ouvidos.
A palavra de Deus diz: se você quer ser cheio do Espírito Santo, então não fica escutando música do mundo. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, não fica escutando o louvor do homem, com ritmos do mundo. Hinos e cânticos espirituais. Olha, quando eu li isso aqui, já li isso aqui acho que 3 milhões de vezes. Mas Deus chamou muito a minha atenção nessa palavra, espirituais. Por isso é que eu disse que isso é parte do tripé de sermos cheios do Espírito Santo, porque as outras 2 pernas, vamos dizer assim, para sermos cheios do Espírito Santo são o quê? Ações de graças e submissão às autoridades, primeiro a Deus, e depois às autoridades constituídas por Deus dentro da igreja. Goste ou não goste. Certo, pastor? Goste ou não goste. Há um gabarito revelado na palavra de Deus. Não brinquem. Não retardem aquilo que Deus tem para fazer na vida de vocês. Eu já estou sendo abençoado. Muito. Mas o meu coração não está perfeitamente alegre. Isso faz parte da vida de um pastor. Nós precisamos deixar Deus trabalhar. E há um louvor, há um trecho de um louvor espiritual que diz assim. Eu acho que eu já usei esse louvor recentemente numa pregação de manhã, em alguns meses atrás, mas ele é muito propício para essa noite. Trata-se de um louvor espiritual. E esse trechinho do louvor diz assim: se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, por que estou aqui? E esse louvor diz assim: sim, eu quero te adorar, te adorar. Mas existe uma canção, se é que a gente pode chamar assim, uma canção carnal, que parece ter a mesma melodia desse louvor, com uma letra bem diferente e entoada por aqueles que vivem sob as rédeas da falta de discernimento, do coração. Lembra dos 4 problemas? Do coração duro, endurecido, da falta de visão espiritual e da surdez espiritual. Ou seja, sobre as rédeas da meninice espiritual. E essa canção carnal, ela diz assim: se eu posso deixar para amanhã, por que fazer hoje? Se eu posso negociar com a carne, por que obedecer ao Espírito? Sim, eu quero viver a vida do meu jeito, fazendo o que eu entendo como melhor para a minha vida. Enquanto a meninice espiritual gera isso, esse produto, essa canção carnal, gera esse tipo de posicionamento, os versos do louvor que eu compartilhei exprimem o coração de um convicto, adorador e servo que anda no caminho da maturidade espiritual. Em seus lábios está a convicção de que a vida é um presente de Deus, para ser vivida com temor e responsabilidade, porque existem 3 claros objetivos no coração desse homem e dessa mulher. Primeiro, ser aprovado por Deus.
Segundo, ser motivo de alegria ao coração de Deus. E terceiro, ser instrumento para a glória de Deus. E isso precisa estar entronizado no meu e no seu coração. São esses os três claros objetivos da nossa vida. Os objetivos da nossa vida não são ser rico, morar numa mansão e simplesmente viver a vida do jeito que quer ser vivida. Esses não são claros objetivos que alegam no coração de Deus. Ser aprovado por Deus é um alvo, ou precisa ser um alvo da nossa vida. Por isso que o reino dos céus é tomado por esforço, por sacrifício vivo, santo e agradável, aos olhos não dos homens, mas de Deus. Porque é Ele que continua sondando e conhecendo o nosso coração. Um outro claro objetivo, ser motivo de alegria e não de tristeza, de vergonha ao coração de Deus. E ainda ser instrumento para a glória de Deus. E eu te pergunto, qual dos dois cânticos está presente em teus lábios? Se eu posso deixar para amanhã, por que fazer hoje? Se eu posso negociar com a carne, por que obedecer ao Espírito? Sim, eu quero viver a vida do meu jeito, fazendo o que eu entendo melhor para viver. Ou nos seus lábios e no seu coração está essa canção. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar, te adorar. Lembre-se do que Jesus disse, já terminando a palavra. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses, não os seguidores de homens, são esses que o Pai procura para seus adoradores. Se alguém me serve, siga-me, e o Pai o honrará. O Senhor te declarou, ó homem, ó mulher, o que é bom e o que Ele requer de ti. E eu não vou tirar da minha cartola, não, da manga. Eu vou tirar da palavra, que em Miqueias, no capítulo 6, verso 8, diz para nós o seguinte. Ele quer o seguinte, que pratiques, a justiça. Ou seja, que eu e você estejamos em conformidade com a palavra de Deus. 2, ames a misericórdia. E 3, preste atenção, o que o Senhor declarou, que é bom, e o que Ele requer de mim e de você. Que pratiques a justiça, que ames a misericórdia, e terceiro, que andes humildemente com o teu Deus, em fidelidade e em submissão ao Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Senhor nos diz nessa noite. Feche os seus olhos. Senhor Deus e nosso Pai, graças te damos, Pai, pelo privilégio de sermos teus filhos e saber que o Senhor só repreende a quem o Senhor ama. Aprove ao Senhor trazer esta igreja, nada diferente desta igreja, para ouvir e ser alcançada pelo poder da tua palavra, porque não é por força, nem por violência, mas é pelo teu Espírito que todas as coisas acontecem em nossas vidas. E o Senhor, Pai, falou de maneira muito clara ao meu coração, por meio de um vaso desta igreja, na palavra de Deus, que tudo que nós ligarmos na terra será ligado nos céus, e o que nós desligarmos na terra será desligado nos céus. Por isso, Deus, nessa noite, Tu que és o início e o fim de todas as coisas, o Senhor da nossa história,
aquele que constrói valores em nós. Trabalha, Deus, no nosso íntimo, no nosso coração, porque não é fácil matar a carne e viver a tua vontade. Sobretudo diante de um mundo onde jaz o maligno e que aflora cada vez mais os prazeres dessa terra, os prazeres do mundo. E eu não tenho dúvidas de que é com esforço, é com obediência, é com santificação, é com entrega, é com submissão, é com reverência que nós alcançamos o teu coração. Porque o Senhor continua sendo um Deus que sonda e conhece o nosso coração. Nada adianta falarmos e não vivermos. Nada adianta vestirmos máscaras e não sermos. O Senhor não nos chama a sermos atores de palco, hipócritas. O Senhor quer sinceridade, genuidade, um coração sincero e verdadeiro, um verdadeiro adorador, porque é este que o Senhor procura. Ajuda-nos, Deus, nessa noite, a viver a vida de uma maneira diferente, a viver, Deus, a responsabilidade do chamado para sermos filhos de Deus, testemunhas de Cristo Jesus, obreiros da tua casa. Isso não é pouca coisa. Isso definitivamente não é pouca coisa e para ser feito de maneira relaxada. Mas ajuda-nos, Deus. O que eu não posso fazer, o Senhor pode. O que eu não posso fazer, eu e o Ministério de Oração oramos, intercedemos, apresentamos diante do culto de oração nas quintas-feiras, porque simplesmente cremos que o Senhor é fiel. E tudo que o Senhor tem falado, o Senhor cumprirá em nossas vidas, ainda que alguma coisa diga não. Mas vale a tua palavra, mas vale as tuas promessas, porque o Senhor moverá céu, terra, mar e tudo o que for necessário para que a tua vontade e a tua palavra sejam feitas em nossas vidas. Pai, limpa, Deus, dentro de nós aquilo que não convém, que não edifica, aquilo que não alegra, Deus, o teu coração. Ó Pai, tu é Deus de milagres. Tu é Deus de milagres, Pai. E eu sei que num simples estalar de dedos, o Senhor pode promover um grande milagre, Pai, em nossas vidas, Pai. Nessa noite, Pai, manifesta a tua presença, Pai, no coração dos teus filhos, para que muito mais do que uma emoção de uma noite ou um arrependimento passageiro, haja um quebrantamento sincero e genuíno para viver na dispensação do que o Senhor nos chama a viver e a fazer. Há limites e restrições que o Senhor impõe, sim, por meio da tua palavra. Mas o Senhor também diz que se nós quisermos e ouvirmos, comeremos o melhor desta terra. E eu não tenho dúvidas de que isso é verdade. Age, Deus, no coração dos teus filhos e filhas nessa noite. Nós queremos, Deus, ver unidade de pensamento, de procedimento, de posicionamento da igreja. Nós queremos, Deus, ver uma igreja madura. Porque não importa, Deus, termos parte da igreja, somos o corpo de Cristo. E se o todo não for maduro, viveremos incêndios, doenças, problemas, restrições, limitações, porque o Senhor tem para fazer, Deus, em nossas vidas, Pai. Seja feita, Deus, a tua vontade, Pai. E quebra, Deus, amarras do passado, quebra, Deus, resistências, Deus, presentes no coração, não somente dos teus filhos que estão presentes nessa noite, Pai, mas dos membros dessa igreja. Alcança, Pai. Não há necessidade deles estarem fisicamente presentes para que o Senhor possa alcançar. O que precisa, sim, é colocarmos diante do teu altar o que o Senhor já sabe, o que nós queremos e precisamos ver em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, manifesta o teu poder. Aviva, Deus, a tua obra em nós. Enche-nos, Deus, com o teu Espírito Santo, Pai. Ó, Pai, há uma mensagem na tua palavra, da manifestação plena da tua glória, quando o templo de Salomão foi construído.
E o Senhor é o mesmo de ontem. E o que o Senhor fez no passado, o Senhor pode fazer no dia de hoje. Eu sei, Deus, que ainda não estamos preparados para a dimensão daquilo que aconteceu no passado. Mas Deus trabalha em nós, para que da liderança da igreja ao irmão que chegou por último nesta igreja, sejam alcançados pelo poder da Tua palavra, porque é a Tua palavra e o Teu Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo. Assim, Deus, nós oramos. E nós já Te agradecemos, Pai, por essa rica oportunidade de falar a Tua palavra num ambiente espiritual favorável. Assim oramos, em nome de Jesus. E que a igreja do Senhor diga amém. Amém.